Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 84 do caderno amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre acesso à saúde. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. Então a fonte nos fala interiorização da Covid-19 na Amazônia, reflexões sobre o passado e o presente da saúde pública. Então já dá aqui um bom indício do que o texto vai falar, né? Então, de acordo com o texto, o Estado se faz presente na Amazônia com ações para, ou seja, qual é o objetivo do Estado, qual é a ação do Estado buscando garantir o quê? Então vamos descobrir aqui no texto. A história da interiorização da própria presença do Estado Nacional Brasileiro na Amazônia se deve em grande parte aos serviços de saúde pública e sua íntima relação com o combate às chamadas endemias rurais. O que é uma endemia? É uma espécie de pandemia, só que ela é numa região muito localizada, né? Quando se dá quando a doença tem recorrência numa região, mas sem aumentos significativos de casos. Então é bem localizado lá numa certa região, né? Isso acontece em muitas comunidades indígenas, né? Quando surge alguma doença desse tipo, então isso é uma endemia. Como malária, leishmaniose, doença de Chagas, brucelose, febre amarela, esquistossomose, ancilostomose e boça endêmico, que motivaram gerações de cientistas e sanitaristas no controle de doenças da região. Então, por causa dessas doenças, surgiram um monte de pesquisadores, um monte de cientistas em busca de solucionar esses problemas no controle de doenças da região. É impossível resistir à comparação histórica com a gripe espanhola. Lembrando que o texto aqui está falando da Covid-19, como a gente viu na fonte, né? Mas ele é muito comparado à gripe espanhola, né? Que foi a grande pandemia do século XX, foi logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Então, um pequeno resumo aqui da gripe espanhola. Foi a maior pandemia do século XX, teve 3 ondas entre março de 2018 e maio de 1919, né? Algo parecido com a Covid, veio aquela história de ondas, né? 3, 4 ondas. Teve mais de 50 milhões de vítimas e 35 mil pessoas morreram no Brasil, inclusive o presidente da época, Rodrigues Alves. Ela não surgiu na Espanha, não se sabe a origem certa dela, né? E o vírus só foi descoberto lá na década de 30, para ver como a questão da saúde, da pesquisa, era muito atrasada naquela época, né? E era um subtipo da H1N1, que conhecemos hoje, e atacava principalmente as células dos pulmões. A primeira vacina foi surgir só lá em 1944, e foi por conta desse surto que o governo resolveu criar o Sistema Público de Saúde, hoje conhecemos como SUS, né? Então, pequeno resumo da gripe espanhola. Voltando ao texto, a gripe espanhola graçou em Belém e na região que vivenciaram um frágil estágio sanitário após o ciclo da borracha. Então você atraiu muita gente de fora em busca dessa borracha da Amazônia e acabou vindo as doenças juntos, né? A introdução da doença por rios e mares, o número reduzido de médicos e o registro de mortes acentuadas em periferias marcaram aquele momento no mundo pós Primeira Guerra Mundial. Agora, segundo o texto, de acordo com o texto, o Estado se faz presente na Amazônia com ações para o quê? Qual é o objetivo do Estado aqui nessa história toda, como a gente viu no texto lá no início? Letra A. Oferecer formação técnica aos nativos. A função do Estado não é ensinar nesse caso, e sim socorrer, trazer especialistas, trazer médicos, trazer pessoas para conscientização, mas para combater as doenças, não oferecer formação técnica às pessoas de lá. Letra B. Proteção militar às populações. Aqui não se tem uma ameaça em termos de militarismo, e sim há uma doença, questão de saúde, então não tem a ver com proteção militar também. Letra C. Expor padrões higienistas aos indígenas. Então o objetivo do Estado é ir lá e ensinar os indígenas como nós devemos se prevenir dessas doenças. Não, o Estado surge aqui mais como solução da consequência do que combater a causa. Então não seria expor padrões higienistas. E letra D, garantir direitos fundamentais dos cidadãos. Lembrando que pela Constituição, no seu artigo 6º, são considerados direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia e assim por diante. Então, será que é o dever do Estado, o objetivo do Estado era garantir os direitos fundamentais dos cidadãos? Sim, com a ajuda a garantir acesso à saúde, trazer especialistas, trazer médicos para combater essas doenças. Então, letra D é a nossa resposta correta. E letra E, impedir acesso estrangeiro às comunidades? Não exatamente, né? Você não precisa impedir
as pessoas de fora de virem para a Amazônia, mas sim ter o melhor controle dessas doenças, através da ação, nesse caso, do Estado brasileiro. Então, não é impedir o acesso aos estrangeiros, né? Então, letra D, a nossa resposta correta.